esposa não precisa saber. Porque é dando com a mão para que não precisa contar. Porque quando parte para dinheiro, meu Deus do céu, é problema ou não é? É problema. Quando você tem uma amizade, você quer acabar a amizade? Empresta dinheiro. É desse jeito. Empresta. Às vezes termina desfazendo a amizade. Tem gente que não tem estrutura, tem gente que... Mas muitos não têm estrutura. É complicado. Mas tudo que vocês precisam entender, às vezes, é um amigo, não, estou precisando muita coisa, e você já sabe que vai dar errado. É melhor você pegar um pouco e dizer assim, eu vou te dar isso aqui. Melhor do que você emprestar muito e terminar, né? Então tudo que você precisa é ter maturidade, discernimento, aquilo que Deus entregar para você. Eu digo, tem hora que nós não precisamos que Deus revele. Nós precisamos somente de discernimento. Pede para Deus discernimento. Deus, Ele vai te dar o discernimento para você entender o que deve fazer e o que não deve. Tudo que você precisa. Quero dizer para você nessa noite, a palavra que nós lemos aqui nessa noite se encontra em Gênesis capítulo 37. Diz a palavra do Senhor que um jovem chamado José, Deus decide escolher esse jovem para uma grande obra. A obra que Deus tem sobre a vida dele é uma obra muito grande. Diante das possibilidades não tem lógica, não tem sentido. E diante das possibilidades jamais iria se cumprir algo que Deus tinha para a vida de José. Creio eu. Se Deus falasse, José, eu tenho um cargo sobre a tua vida, e não é nessa terra, é em terras estranhas. Eu vou te levantar ao braço direito do faraó. Presta bem atenção, porque se Deus contasse isso para José, José simplesmente ia ficar olhando assim e dizer, eu não acredito, não tem possibilidade. Todas as manhãs, quando José acordasse, e o pai dele simplesmente olhar para José e dizer, José, vai ali, amarra a vaca, tira o leite da vaca, pega o boi, leva para o pasto, prenda as cabras, faz isso. E José, lembrando do que Deus tinha contado, eu estou conjecturando, supondo para você entender a história. Você já pensou Deus falar para José que ele tinha algo grande sobre a vida de José? E aí, Deus não contou dessa maneira. Deus simplesmente deu um sonho para José. José tem um primeiro sonho e diz, eu estava no campo trabalhando junto com vocês. O meu feixe de trigo ficava em pé, mas o de vocês se curvava para mim. Naquele momento os irmãos olharam para José, porque todas as vezes que Deus tem um chamado com alguém, essa pessoa que Deus tem chamado nunca vai pensar o mal contra os outros, mas os outros sempre vão pensar o mal contra ele. Os outros sempre vão se levantar para tentar induzir, mas quem tem um chamado de Deus, tem um propósito, tem uma certeza, nunca vai se corromper, não vai se vender, nem deixar ser influenciado, porque a influência dele é o joelho no chão. A influência dele é a palavra de Deus. A influência dele é sentir mais a presença de Deus. A influência de um verdadeiro crente é ele ter fome da presença 24 horas. A influência de um crente é quando ele vê uma palavra que vai firmá-lo e vai corrigi-lo, e ele tem sede para tomar para si e colocar em prática. Por quê? Porque todas as vezes que uma boa palavra ela vem direcionada, e a pessoa tem discernimento que Deus se agrada com aquela palavra, ele vai praticar. Para quê? Para alegrar o coração de Deus. É isso que eu quero dizer para você nesta noite. Se você tem um chamado de Deus e você entende que tudo que está acontecendo muitas vezes é para te influenciar, tirar da presença, mas não consegue, porque tem uma chama maior do que simplesmente as influências, posso dizer para você que você está marcado. Ninguém vai mexer com você. Pode até mexer, pode até tentar mexer com
com você, mas eu quero dizer para você, aquilo que Deus estabeleceu vai se cumprir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tudo que você precisa nesta noite é entender: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não vai dizer como vai fazer, mas Ele vai começar a dar sonhos, Ele vai começar agora a dar revelações, não exatamente daquilo, mas Ele vai conjecturar, Ele vai trazer parábola, Ele vai trazer mensagem, Ele vai usar profeta, Ele vai dizer simplesmente: eu vou te levar daqui, você vai voar num pássaro de ferro, vou fazer assim, você vai nos 4 continentes, você vai simplesmente agora para outro país. Deus começa a alimentar teu coração. Tudo que teu coração precisa não é saber como Deus vai fazer, tudo que o teu coração precisa é se alimentar da fé e da esperança e dizer: eu creio, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu acredito nessa palavra, porque eu sei que o melhor de Deus está sobre a minha vida, o melhor de Deus vai acontecer sobre mim, porque muitos não vão acreditar. Tudo que a palavra vai dizer nesta noite, que tudo que eles queriam era matar o sonho de José, mas o sonho não era de José, o sonho era de Deus. O sonho do homem pode ser morto, mas o sonho de Deus, o homem pode até tentar, não vai matar. O sonho de Deus ninguém consegue parar, ninguém consegue parar aquilo que Deus estabeleceu. O homem pode até desejar e dizer: eu vou conseguir na força do braço, não vai chegar a lugar nenhum, mas quando Deus alimenta o seu coração e ele começa a dizer: não sei como é que é, mas eu estou sentindo uma presença, eu estou sentindo que Deus está falando comigo, eu estou sentindo que eu posso preparar as malas, tirar o passaporte, porque Deus quer algo comigo. Ei, não é você, mas é Deus que está agora alimentando o teu coração. Prepara, porque tem coisa nova chegando sobre a tua vida. O milagre começa agora dentro do teu coração de uma forma sobrenatural. Não dá para explicar, não dá para simplesmente contar para alguém que não acredita em milagre, não dá para contar para alguém que não tem experiência com Deus. As coisas de Deus são mistério, e mistério não se explica, milagre não se explica, são coisas que não dá para entender como ser humano. A palavra do Senhor vai dizer que as coisas espirituais, só quem pode discernir é quem ora, quem jejua e quem se consagra. As coisas espirituais não dá para o ser humano normal entender, mas as coisas espirituais está nua e patente àqueles que estão ligados com o trono da graça. Apenas uma deixa, apenas meia palavra para um bom entendedor espiritual, ele vai entender e vai dizer: então se prepara, porque tem coisa grande. Lembra de Elias? Elias tão somente está orando, ora a primeira vez, ora a segunda vez, ora a terceira vez. A primeira vez ele manda o servo ir, a segunda vez ele manda o servo de novo, ele ora até a sexta vez, nada acontece, mas na 7ª vez, quando Elias diz assim: vai de novo, porque 7 é o número da perfeição, então somente o servo dele vai, talvez desacreditado e dizendo: Elias está doido, Elias está maluco, já vim várias vezes, mas ele volta e ele diz: mas meu Senhor, agora o Senhor quer que eu vá de novo? Eu vi apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu quero dizer para você que para muitos não é nada, mas para o espiritual ele está dizendo: diz a Acabe que corra, porque senão ele não vai conseguir passar no rio, vai vir uma água, vai vir uma chuva tão forte que ele não vai conseguir. Diga a ele que se apresse, porque senão, ei, eu quero dizer que os espirituais veem o que ninguém consegue ver. É desse jeito que as coisas espirituais acontecem. Por isso que você precisa estar somente em oração. Os outros estão arrumando contenda, confusão, falando de A, falando de B, mas você está preocupado somente em orar, buscar a presença, porque você está conectado em outra fiação. Você não está conectado na fiação a qual o diabo está alimentando. 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª é labonina, contenda entre os irmãos. Não se alimente disso, isso não vai te levar a lugar nenhum, pelo contrário, isso vai te matar espiritualmente. Mas enquanto você não quer saber de problema de A, de B e de C, está conectado no céu, Deus está dizendo: sim, meu filho, eu vou te dar uma língua erudita, como está escrito lá em Isaías. Se prepara, porque você vai dizer aos fracos: se levante. Quem é os fracos? Aqueles que estão envolvidos. Você vai dizer aos cansados: venha, porque Deus vai te renovar. Quem é? Aqueles que estão envolvidos nas coisas simplesmente que não é de Deus, mas Deus vai te levantar como ferramenta para dizer: para com isso, Deus é o Deus que me levantou com um propósito, e Deus te separou para ser diferente entre os irmãos.
A palavra do Senhor vai dizer que os irmãos de José era problemático, cheio de confusão, falava do pai, falava da mãe, falava muito mais de José. José é louco, José é doido, mas tão somente era perturbador os irmãos de José. Aonde chegava arrumava um problema, aonde chegava arrumava um problema. Olha, e tem uma promessa sobre isso aí. José chegou e disse: pai, meus irmãos são problema, pai. Os irmãos de José já não gostavam de José, porque José não gostava de erro, José não gostava de coisa errada, e os irmãos aprontavam e não queria que José contasse para o pai, mas José contava tudo, não escondia nada. Por isso que o pai amava José. José não escondia nada. Venha para cá, meu filho, porque coisa boa é andar com a verdade. Coisa boa é você caminhar na presença e dizer assim: não, se é para mexer com os pequeninos, eu não vou permitir. Eu vou contar para o pastor, vou contar para minha mãe, vou contar para o irmão. Não faça isso. Deus não quer problema, Deus não quer contenda dos irmãos, Deus não quer. Conte, não esconda nada, não seja conivente com coisa errada, não seja conivente com fuxiqueiro, não seja conivente, simplesmente não seja. José contou, e o pai disse: ok, José, fica tranquilo. Mas entenda que Deus tem um projeto muito grande, porque tem gente que não muda seu caráter, tem gente que se acostumou a viver de qualquer maneira, e Deus está dizendo: você será a mudança dessa família, você será o diferencial, o divisor de água, né, no lugar que você está. Deus simplesmente agora, o pai de José chama ele e diz assim: vai lá, vai buscar notícia dos teus irmãos. José tão somente sabia que os irmãos não gostavam dele. José tinha acabado de contar 2 sonhos. Os sonhos que tão somente os feixes dos irmãos se inclinavam e se dobravam perante os feixes de José. O segundo sonho é simplesmente José dizendo: eu também tive uma visão que o sol e a lua estavam ali. Eu via também 11 estrelas, não somente o sol e a lua, mas as 11 estrelas se inclinavam para mim. Então, quando José conta isso, o pai de José olha assim e diz assim: como é a história, José? Quer dizer que eu e tua mãe vamos se inclinar, se dobrar o joelho para você, José? Talvez José disse: pai, eu não sei, me desculpe, perdoe. Eu estou apenas contando um sonho, eu estou apenas falando algo, pai, que eu tive. Naquele momento José era muito novo, José não entendia nada, mas o pai já tinha encontro com Deus e o pai era espiritual, o pai sabia o trabalhar de Deus. Diz a palavra do Senhor que o pai ficou meditando, ou em outra palavra eu posso dizer, ficou martelando o sonho, martelando e dizendo: o que é isso? Não foi a mãe, porque geralmente é a mulher que fica, né, pensando. A mãe é que grava. Lembra que de Isaac, aliás, de Jacó, a mãe de Jacó foi quem preparou tudo para o negócio acontecer. Não, né? Foi a mãe de Jacó que ali preparou tudo para poder, a promessa de Deus se cumprir. Mas já com José, quem ficou antenado foi quem? Porque geralmente tem um que é mais espiritual. Tem hora que um é mais profundo, tem hora que o outro vai mais além. Tem hora que Deus vai falar com a mulher, tem hora que Deus vai falar com o homem, tem hora que Deus ele vai dar um direcionamento. E ali tão somente Jacó disse: esse menino teve um sonho. Mas não é um sonho, é simplesmente uma revelação da parte do Senhor. Ali diz a palavra que naquele momento, tudo que ele prepara uma túnica e dá para José. José não é somente aquele cara que agrada ao coração do seu pai, mas é aquele cara que não aceita coisa errada, não aceita simplesmente comportamentos qualquer. Mas José é aquele que exemplo, ele ensina: faça assim, não faça desse jeito. Olha que a idade de José, ele simplesmente ele não tinha idade para estar ensinando. José era novo, seus irmãos eram mais velhos. Então, tão somente eu creio que você já chegou para dar conselho para pessoas mais velhas, e você simplesmente, você tem razão, a pessoa mais velha está errada e muitas vezes não quer ouvir. Não quer ouvir porque simplesmente olha para você e diz: você é uma criança, rapaz. Mas não sabe essa pessoa que você tem um discernimento do que é certo e do que é errado. Não sabe essa pessoa que você tem agora revelações da parte do Senhor, você tem um discernimento espiritual, rapaz.
Tem gente que olha para você pelo tamanho, vai medir para você pelo conhecimento. Não entende as coisas espirituais. Tudo que precisa entender, que quem tem conexão com Deus, vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente. Quem está conectado nas coisas do céu, ele vai começar a ver tudo aquilo que ainda vai acontecer. Aconteceu sobre Daniel, aconteceu sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquilo que ia acontecer, Deus revelava para eles. Diz a palavra do Senhor que Deus não fará nada antes que revele os seus servos e profetas. Eu sei que nesta noite tem servos e profetas de Deus aqui nessa casa. Eu tenho certeza que Deus revela para você. Talvez ninguém dê nada pela tua aparência, mas Deus conhece, Deus fala contigo pela madrugada. Eu sei, Deus também fala comigo. E quero dizer para você, continue crente, porque Deus tem muito mais para fazer sobre a sua vida. Não olhe para o que os outros estão falando ao teu respeito. Não se perca nessa caminhada, porque nessa caminhada talvez você está apenas engateando, mas o que Deus tem preparado para a tua vida é coisa muito grande. Talvez você apenas começou e está dizendo: Deus falou comigo a semana passada, mas já faz quase um mês que Deus não fala comigo. Fica tranquilo, Deus falava uma vez só com Abraão, uma vez no ano. Deus não tinha pressa, entenda. Deus não, sabe, Abraão não tinha pressa, Deus também não tinha pressa em falar com Abraão. Era paciente, Abraão era muito paciente. Esperou 25 anos para se cumprir a promessa. Tudo que você precisa é estar debaixo da obediência. Se você está debaixo da obediência, você está agradando. Se você está agradando, o melhor vai acontecer sobre a tua vida. Tudo que você precisa é Salmo 40 sobre a tua vida. O Salmo 40 vai dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu fico debaixo da paciência, estou também debaixo da obediência. E se eu estou debaixo da obediência, um dos princípios que Ele nunca vai quebrar, Ele está dizendo para tão somente Samuel vai escrever e vai dizer: é melhor obedecer do que... Não adianta muito jejum, oração sem obediência. Obedece, paga o preço. Às vezes é humilhante. Eu não queria ir, mas por conta da obediência eu vou. Eu não queria fazer, mas por conta da obediência eu vou fazer. É disso que você precisa fazer. Você precisa estar debaixo da obediência. Vai e faz, não tem problema. Talvez não está com aquela força, não está com aquela vontade, mas faz pela obediência. Mostra que talvez você não é aquela pessoa que ora muito, mas é uma pessoa que obedece. E o princípio é melhor obedecer. Então, se o mandamento é primário obedecer, então vamos obedecer. Tudo que você precisa entender. José, tão somente, o pai dá uma túnica para José e diz que a túnica é muito bonita. José agora não somente é uma pessoa que exemplifica, mas José está com uma roupa que ninguém tem. Por quê? Quando você obedece, você recebe o que ninguém é capaz de receber. As coisas vêm por gravidade, você não precisa pedir. Sabia disso? Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvires, o que é ouvir? Obedecer. Não tem dificuldade. É você aqui, ó, só obedecendo. Não tem plano nem projeto. Mas Deus está escrevendo uma história que tu nem sabe. Deus está determinando algo que tu nem imagina. É você caminhando e Deus preparando um caminho melhor para você. É você caminhando e Deus dizendo: se prepare, eu vou fazer uma surpresa a fulano hoje. Eu vou fazer uma surpresa a ciclano hoje. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Enquanto você obedece, eu começo a trilhar. Talvez está doendo, está machucando. Talvez alguém olha para você, vê o brilho do Espírito Santo e se incomoda. Alguém está dizendo: eu vou enterrar, vou matar. Mas Deus está dizendo: não vai tocar naquele que eu já escolhi, naquele que está na minha presença. Não tem como parar. Aquele que eu determinei que vai vencer, não adianta. Então diz a palavra do Senhor que naquele momento José vai levar comida e trazer notícia para o seu pai. Então somente ele vai a Siquém. Chegando em Siquém, José, ele tão somente não vê os irmãos. José poderia muito bem dizer: já que meus irmãos não estão aqui, não estou nem aí, que eles têm raiva dele, que passe fome para lá. Não, Deus não te deu um coração de maldade, Deus te deu um coração de Cristo. Amar quem vos odeia. Ele está dizendo: amar quem vos odeia. Mais uma vez eu vou dizer: amar quem vos odeia. Dê o melhor àqueles que tão somente estão
te dando pior. A palavra do Senhor diz: quando alguém te faz o mal e você faz o bem, amontoarás brasa sobre a cabeça daquele que tem preparado o mal contra ti. Deus está dizendo: eu te chamei para ser diferente em meio à multidão. Ninguém tem nada, mas uma criança diz: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que alguns tinham, mas somente a criança se destaca, porque quem tem a presença desse jeito é como criança, não sabe que precisa, talvez não calcula a gravidade do problema, mas quando entrega tudo que tem na mão do Senhor, Ele está dizendo: então se prepara, porque vai ter multiplicação para ti. Você vai voltar para casa não é com 5 pães nem 2 peixinhos, você vai voltar com 12 cestos. Quando você entrega na mão de Deus, tudo é diferente. É simplesmente você caminhando. Talvez é como José: não se preocupe o que estão pensando a teu respeito, porque se você escutar o que estão pensando, estão dizendo: eu vou te matar, eu vou tomar o que tem. Então somente você tem medo como ser humano, mas eu quero dizer para você: ele se prepara para te matar e tomar o que tem, mas Deus está dizendo: eis que te coloco um anjo do teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O anjo do Senhor vai contigo. Não temas, não temas, não temas. O Senhor diz para você nessa noite: não temas, porque enquanto você adora e obedece, Deus, Ele vai à frente. Estão se preparando. E olha que tão somente José, ele vem trazer alimento para eles. Mas tem gente que está com tanta fome de ver a tua derrota, que é você fazendo bem e ela não tem capacidade de dizer obrigado. Não, porque a raiva e o ódio está maior. E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque isso vai se dissolver. Não é na força do braço, mas eu vou te colocar em lugares que você vai dominar essa situação. Te preocupa não, não pense que ele venceu. Até te pegaram, te venderam, jogaram no poço, tomaram a túnica, tiraram a presença. Porque a túnica representava um presente do Pai. E presente do Pai, eu estou falando sobre dons espirituais. Tem gente que quer arrancar o que você tem, mas Deus está dizendo: pode até arrancar a capa, pode até se preparar e te amarrar, pode até levantar uma calúnia contra você, mas aquilo que eu tenho determinado não adianta, não adianta. Deus está dizendo nesta noite: pode até preparar algo contra ti, estão armando contra você, mas o Senhor está contemplando e está dizendo: fica tranquilo, porque o Senhor tem contemplado e Ele vai fazer com que você sente na cadeira para julgar a situação. Como é que é isso, Deus? Deus está dizendo: fica tranquilo, eu sou perito. Eu sou perito em preparar cadeira de honra. Lembra do Salmo 23? Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Uma mesa. Sabe por quê? Porque quem tem a presença de Deus não se move e não se incomoda com o que os outros pensam, com o que os outros acham, mas ele vai ser instrumento para quebrar as correntes do diabo, envergonhar Satanás e dizer: muda teu comportamento, porque a presença que eu carrego é maior do que a maldade que tu vem contra mim. Por isso que Eliseu vai simplesmente determinar e vai dizer: ei, fica tranquilo. O incrédulo tão somente não tem visão espiritual e chega para Eliseu e diz: Eliseu, estamos ferrados. Eliseu, que foi? Os soldados vieram nos prender. E é muito soldado, porque as notícias de negatividade sempre vai chegar sobre a tua vida. Mas quem tem certeza do milagre, quem tem certeza da presença, não vai parar. Fica de pé toda a igreja. Sabe o que é que Eliseu diz para ele? Nós não servimos a um Deus de gesso, nós não servimos a um Deus de barro, mas maior é quem está conosco do que aqueles que se levantaram contra nós. Eu quero dizer para você aqui nesta noite: pode deixar armar o que quiser contra você, continua na obediência, na dependência, continua ouvindo a voz de Deus, porque Ele já preparou um milagre para a tua vida. Continua simplesmente, sabe, no teu silêncio,
chegaram para você e disseram: olha, falaram de você essa semana. Aí sabe o que é que você vai responder? Eu não quero nem saber, eu entrego na mão, porque Ele vai resolver essa causa. Ele resolve aquilo que eu não consigo resolver. Ele resolve aquilo que eu não consigo resolver. Ele é aquele que consegue. Não deixe ninguém abater a tua fé, mexer com o teu coração. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo quer é implantar sobre o teu coração remorso, quer implantar sobre o teu coração agora raiva, quer implantar sobre o teu coração uma porta que ele possa entrar e sair a hora que ele quiser. Mas tudo que você vai dizer: não, a porta do meu coração é somente para Jesus. Essas coisas não vêm de Deus. Não quero saber, não venha me contar. Fica com teu problema para lá, porque eu não resolvo. Só quem resolve é o Senhor. Não deixa ninguém contaminar o teu coração, porque o teu coração é o altar que Deus precisa para alimentar a fé e a esperança e as promessas que Ele tem determinado sobre a tua vida. Não deixa ninguém entrar na porta do teu coração e agora começar a trazer sobre a tua mente e sobre o teu coração a maldade que tão somente vai te destruir espiritualmente. Não deixe. Não deixe que a maldade dos outros contamine a tua casa e a tua família. Não deixe. Não deixe que ninguém venha influenciar você. Deus te escolheu por conta do teu posicionamento, das tuas decisões. Mas hoje você está se perdendo. Não se perca. Sabe o que aqui a palavra do Senhor diz? Um bom soldado que milita, um bom soldado que levantou a bandeira um dia, um bom soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Se Deus te escolheu e você tem certeza, não é para você se perder nessa caminhada, porque tem coisas grandes para você. Você não sabia? Você pode até dizer: Senhor, eu sou um Gideão lá de casa, ninguém dá credibilidade. Deus está dizendo: pouco importa para mim, o importante é que eu te escolhi, rapaz. Não, Senhor, mas eu sou o menor. Pouco importa, o importante é que eu te escolhi. Moisés diz: Senhor, eu não sei, mandarão. Ele disse: não, porque quem capacita sou eu. É você dizendo que não tem possibilidade, e Deus está dizendo: não tem outra pessoa, é você, é você, é você e é você. Eu te escolhi para ser diferente mesmo. Eu te escolhi simplesmente para você levantar uma bandeira de um bom soldado que milita. E você não vai se perder nessa caminhada, porque nessa caminhada eu estou contigo até o fim. Nessa caminhada eu estou contigo até o fim. Não te preocupes. O vento vai balançar, as ondas vai querer te engolir. Aí você chama o nome dele, porque ele já está com a mão estendida para você. Eu sei que nessa caminhada você vai chorar algumas vezes, vai se desesperar e vai dizer como Jeremias: o Senhor não está comigo. É desse jeito, porque como ser humano eu sou limitado. Mas no dia seguinte o teu coração vai arder e vai dizer: não sabes tu que é para tu ficar naquele lugar? Não sabes tu que é para continuar daquele jeito que eu te disse? Por que está se perdendo? Porque tu acha que eu não te escolhi. É desse jeito. No dia seguinte ele vai continuar te alimentando. No momento de desespero, Deus vai deixar você bem à vontade. Mas daqui a pouco ele vai se apresentar, ele vai dizer: o que é que está acontecendo aí? Aí você diz: faz 5 minutos que eu pedi a morte. Ele vai dizer: mas você sabe que não vai morrer, né? Você sabe disso, porque eu tenho uma obra muito grande sobre a tua vida ainda. Aí Elias diz: eu não sou melhor do que os meus pais, Senhor. Ele diz: mas foi você que eu escolhi. Tem 7.000, mas foi você que eu escolhi. Tem 7.000 que é bem parecido com você, mas você é diferenciado. Tem 7.000 que é até melhor em pronúncia de palavras, mas foi você que eu escolhi. Deus está dizendo nesta noite:
Eu sei que nesta noite você está dizendo: eu sou inútil, eu não sou ninguém, Senhor, eu não sou digno da tua presença. Mas Deus está dizendo: foi você que eu escolhi, foi você que eu escolhi. Deixa te vender que eu te compro. Enquanto alguém te vende, eu vou lá e compro com o sangue do Cordeiro. Deus está dizendo: se alguém está te vendendo, deixa que você é meu. Não adianta, ninguém tem o poder de simplesmente ferir ou então machucar aquele que eu já escolhi. O diabo tem limite. Eu acho lindo o poder e a grandeza de Deus, que Deus está dizendo: eu não vou envergonhar somente os teus inimigos, mas até o demônio eu vou envergonhar, para ele saber que ainda eu sou Deus, e mando da terra e mando do céu. Se prepare, porque o demônio que se levantou contra você, ele vai ter que baixar a cabeça e sair da sua casa, da sua família. Deus está dizendo para mim nesta noite: Deus está libertando pessoas das drogas. Ei, se prepare, porque o teu filho vai chegar e vai dizer: mãe, eu não vou mais fumar maconha. Não. Deus está dizendo nesta noite: se prepara, porque ele vai chegar e vai dizer: eu não curto mais isso, mãe, eu não curto. Porque a tua adoração vai mover o céu. Deus, ele vai entrar em cena nesta causa, por amor a você, em nome do Senhor Jesus. Creia em nome de Jesus. Abraça aquela mulher, em nome do Senhor Jesus. Louva o nome do Senhor, Fernando.